Efésios, capítulo 5 e versículos 15 ao 20, diz assim o texto: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta carta que Paulo dirige aos irmãos de Éfeso é uma carta muito linda, uma carta importante. Alguns dizem que é a coroa mais sublime da teologia do apóstolo Paulo, onde ele expõe o evangelho do Senhor Jesus. O contexto desta carta, desta igreja, está registrado lá em Atos 19. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega a Éfeso e encontra uma cidade pujante, uma cidade grande. Estima-se que havia na cidade de Éfeso aproximadamente 300 mil habitantes. Era uma cidade muito populosa, era uma cidade, a capital da Ásia Menor. Era uma cidade que se orgulhava, porque ela possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana ou Artemis. Então era uma cidade onde tinha muito comércio, né? Uma cidade de peregrinação, as pessoas iam ao templo para peregrinar. Lá tinha muito ocultismo, tinha muita... uma das adorações das sacerdotisas do templo era o sexo, e tinha muitos órfãos na cidade também. Era uma cidade que vivia muitos problemas de moralidade sexual, problemas de magias, ocultismo, feitiçaria, problemas de ordem, de todos os tipos de ordem. Paulo chega a esta cidade e ele encontra 12 homens, e ali pergunta se aqueles homens já tinham conhecido o batismo no Espírito Santo, e eles não conheciam. Então Paulo ora, eles recebem a graça do Espírito Santo. Depois Paulo começa a pregar nas sinagogas, há um levante por conta disso. Ele sai da sinagoga com um grupo, vai pregar na casa de Tirano, e lá o evangelho começa a se expandir. A pregação do evangelho, irmãos, nessa cidade é de tamanho impacto, que Atos 19 vai dizer que todos os moradores, imagine comigo, aproximadamente 300 mil pessoas, todos os moradores da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então o evangelho foi impactante na cidade, de tamanha forma também que as pessoas começaram a confessar os seus pecados. À medida que as pessoas iam se achegando a Cristo, elas começavam a sair pelas ruas dizendo o seu pecado. Elas também pegavam os seus livros de feitiçaria, de magia, e começaram a queimar em praça pública. Paulo, ele entra em colapso, né? O comércio da cidade entra em colapso por conta dessa pregação, porque as vendas agora dos objetos ali que eram comercializados no templo caem, os ourives da cidade ficam furiosos, levanta uma grande briga, e Paulo vai embora da cidade. Mas a cidade, o poder do evangelho é impactante na cidade, de modo, irmãos, que Éfeso se torna depois um QG do evangelho. É uma cidade muito importante, ela é registrada também lá em Apocalipse, as 7 igrejas. Ela depois é pastoreada, alguns comentaristas dizem que Timóteo foi um dos pastores, e posteriormente
o apóstolo João pastoreia esta igreja. É uma igreja de tamanha importância. Agora, Paulo está preso quando ele escreve esta carta. Ele está preso em uma prisão que é considerada uma prisão domiciliar. E nesta prisão, é como se Deus pegasse, imagine comigo, nós, não sei se alguns aqui conhecem, acompanham o futebol, tem lá o Cristiano Ronaldo. Ele está na sua melhor fase. E aí, de repente, o técnico pega e fala assim: não, você não vai jogar, agora você vai ficar no banco. Vai me ajudar, vai me auxiliar. Paulo estava no seu melhor momento. Paulo estava pregando, estava fundando igreja, ele tinha um desejo de ir à Espanha. E agora Deus pega este homem e coloca em uma prisão domiciliar. Mas nessa prisão, Paulo se debruça e escreve a sublimidade do Evangelho. Nesta prisão, nós temos as cartas que ele escreve, que são consideradas cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. E ele escreve estas cartas. Ele escreve a carta aos Efésios para encorajar os irmãos que estavam em Éfeso. Porque estes irmãos haviam ficado em choque, estavam entristecidos, porque Paulo estava preso. Mas ele escreve esta carta para encorajar. Irmãos, e esta carta é uma carta profunda. Esta carta é uma carta a qual o apóstolo Paulo coloca e expõe a sublimidade do Evangelho de Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo expõe a doutrina, o que a gente chama de ortodoxia, a teologia, a doutrina da teologia. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo expõe a ortopraxia, que é o que a gente chama de teologia prática. No capítulo 1, ele mostra o plano de Deus, como Deus elegeu, como Cristo redimiu, como o Espírito selou. No capítulo 2, ele mostra aonde nós estávamos. Nós estávamos presos nas trevas, nós estávamos sendo dominados pela a tríade do mal, a carne, o diabo e o mundo. Mas Deus, através de Cristo Jesus, nos resgatou, de modo que ele fala que nós somos salvos pela graça. Isso não é de nós, mas é dom de Deus para as nossas vidas. No capítulo 3, ele se debruça de joelho e ele fala: eu me coloco de joelho por vocês. E a oração dele não é para que Deus dê bens materiais aos irmãos que estavam em Éfeso, não é para que Deus traga aquilo que eles estão pedindo, mas Paulo se coloca de joelho dizendo: eu quero que vocês possam conhecer a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo por vocês. No capítulo 4, ele inicia a sua parte prática e ele começa falando que agora esses novos crentes eleitos em Deus fazem parte de um corpo, e esse corpo bem ajustado cresce. Depois no capítulo 5, ele começa os deveres, ele fala da nossa vida, o que nós devemos fazer, ele fala dos deveres do homem para com a mulher, o marido para com a mulher, de modo que ele fala: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, morram pela sua esposa. Ele também dá diretrizes para os filhos, para os pais educarem os seus filhos. E ele também dá diretrizes de como um senhor deve tratar os seus servos. E por último, no capítulo 6, ele diz a nós e aos irmãos de Éfeso como nós devemos enfrentar as batalhas da nossa vida, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Esta carta é uma carta de encorajamento, é uma carta que mostra a sublimidade de Deus, mostra o poder de Deus àqueles irmãos. E agora, irmãos, este texto que nós lemos, Paulo está dando algumas recomendações. Ele inicia o trecho que nós lemos a partir do versículo 15 com uma conjunção conclusiva, portanto. Então, quando nós olhamos esse portanto, nós temos que voltar um pouquinho atrás para entender qual é o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que agora estes santos, estes separados, estes homens e mulheres que foram cortados do mundo, que devem viver uma vida diferente, eles não falem mais mentira, mas falem a verdade. No final do capítulo 4,
Ele começa a dizer também que aquele que roubava não roube mais, que aquele que falava palavras sujas da sua boca não saia mais isso, que não entristeçam o Espírito Santo, que imoralidade e toda impureza sexual não sejam nem mencionadas por estes novos homens e mulheres em Cristo Jesus. E aí ele começa o versículo 15 que nós lemos, dizendo: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E é isso que eu quero falar com os irmãos. As atitudes de uma vida que honra a Deus. Vamos ver? A primeira atitude que Paulo expõe para nós está aqui no versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios. De repente, na sua tradução está dizendo: vede prudentemente como andais. A primeira orientação do apóstolo Paulo é viver de maneira santa. É a quinta vez que ele usa nesta carta a palavra andar. E andar aqui, irmãos, não é um passo à frente da perna, não é um passo após o outro, mas é a maneira como nós estamos nos comportando, a maneira como nós estamos vivendo. Vede prudentemente como andais. É um imperativo. Ele está dizendo: observem com exatidão como vocês estão vivendo, como vocês estão se comportando, como vocês estão se conduzindo, como a vida de vocês está sendo mostrada neste mundo. Paulo está dizendo que a vida agora de um eleito, de um salvo, de um resgatado, de alguém que agora faz parte do corpo de Cristo, deve ser uma vida santa. O nosso comportamento deve ser um comportamento de santidade. E santidade, irmãos, não é um estado de perfeição, mas é a busca constante em se parecer com Cristo. É dizer não para o pecado e sim para Deus. É dizer não para o roubo e sim para a honestidade. É dizer não para a mentira e sim para a verdade. É dizer não para o engano e sim para a transparência. É pedir diariamente que o Espírito Santo nos ensine o caminho da verdade. Paulo está dizendo: olha, agora vocês devem observar como vocês têm andado, como vocês têm vivido. 1 Pedro, irmãos, o apóstolo Pedro também vai nos dar uma orientação no capítulo 1 e no versículo 15, ele diz: sede santo em tudo o que fizerem. A nossa vida deve ser uma vida de santidade, de busca constante. Santidade, irmãos, é uma escada que não tem o último degrau. Todos os dias nós subimos um degrau. Todos os dias nós estamos buscando, porque nós estamos ainda nessa terra, irmãos. Nós vivemos em um mundo em dias maus. E eu costumo dizer, 3 coisas acontecem conosco quando Cristo nos alcança. A primeira delas é a justificação. No momento que Cristo nos alcança, que o nosso coração é aberto para a mensagem do Evangelho, nós somos justificados. Agora nós temos acesso ao Pai. Agora a cédula que nos condenava é rasgada, porque o sacrifício de Cristo na cruz nos torna justos. Em segundo lugar, e é isso que nós vivemos nestes dias, neste momento, é a santificação. Constantemente nós temos que buscar a santificação, a mortificação da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades. E por último, irmãos, o mais glorioso dos acontecimentos que nós, como Igreja de Cristo, acreditamos, esperamos e almejamos, é a glorificação. Como diz em 1 Coríntios 15, que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, este corpo que é carne, que é corrupto, que morre, que adoece, que tem pecado, se transformará em incorruptibilidade e para sempre teremos o corpo de glória do Senhor. Essa é a nossa esperança. Como nós estamos vivendo? E às vezes, irmãos, aqui, abrindo um parênteses, nós
que cremos na teologia, que temos a teologia reformada como uma teologia bíblica, muitas vezes pessoas são pegas no engano. Quando dizem uma vez salvo, salvo para sempre. E eu creio nisso, irmãos. A segurança da salvação foi o que me atraiu a essa teologia, em crer que, como Jesus disse, aqueles a quem o Pai me deu, de forma nenhuma será arrebatada das minhas mãos. Mas as pessoas usam esse argumento para dizer: eu estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da forma que eu quiser, eu posso praticar o que eu quiser, que naquele grande dia eu vou estar salvo porque eu sou salvo. Mas a gente se esquece que o próprio Senhor Jesus disse que nós conheceríamos os verdadeiros discípulos pelos frutos. É pelos frutos que vocês conhecem os verdadeiros discípulos. Busquemos, irmãos, a cada dia ver e olhar e analisar, ver prudentemente como nós estamos nos comportando, como nós estamos vivendo a nossa vida. E 4 perguntas são importantes para nós nos fazermos todos os dias. A primeira pergunta é: como eu estou vivendo diante dos que estão fora da igreja? Dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de faculdade, das pessoas que estão fora da igreja. A segunda pergunta é: como eu estou vivendo diante dos membros da minha igreja? A terceira pergunta é: como eu estou vivendo diante da minha família? E a quarta pergunta é: como eu estou vivendo diante de Deus? Repare que as 3 primeiras perguntas, elas são fáceis de nós colocarmos uma máscara e passar algo que nós não somos. As 3 primeiras perguntas, eu consigo mostrar algo que eu não sou. Eu consigo colocar uma máscara de algo que eu não vivo. Mas a quarta pergunta, irmãos, a Bíblia fala que ninguém escapa dos olhos de Deus. O salmista disse: se eu descesse nas profundezas do mar, lá o Senhor está. Se eu subisse às mais altas alturas dos céus, lá o Senhor também está, porque o Senhor me sonda e me conhece. Nós não conseguimos fugir dos olhos de Deus. A presença dele está em todos os lugares. Então a primeira atitude para termos uma vida que honra a Deus, irmãos, é vivermos de maneira santa. A segunda atitude que o apóstolo nos ensina para termos uma vida que honra a Deus está nos versículos 16 e 17, que diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Na sua tradução, de repente está a palavra remindo o tempo. O tempo que o apóstolo Paulo usa aqui para escrever é o kairos, não é o cronos. O cronos é de cronologia, o kairos é o tempo oportuno, é o tempo que Deus nos dá. E remir também, irmãos, é uma palavra importante, porque remir nos dá ela tem um significado de redenção, de compra. Comprar. Você consegue comprar o tempo? Ninguém consegue. Por isso o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: olha, aproveite o tempo que Deus tem te dado. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite cada segundo, irmãos, são 86.400 segundos que Deus nos dá todos os dias para vivermos a nossa vida. Todos os dias Deus nos dá para todos nós aqui estes mesmos segundos, 86.400. E a pergunta que nós devemos fazer é: como eu estou aproveitando o tempo que Deus tem me dado? Como eu estou honrando a Deus com este tempo que Ele tem me dado? O apóstolo Paulo diz: porque os dias são maus, os nossos dias são maus, irmãos. Nós vemos escândalos, nós vemos corrupções, nós vemos pecados, nós vemos doenças, nós vemos pandemia, nós vemos tantas coisas. As pessoas vivendo sem juízo, pessoas vivendo a sua vida de qualquer forma, seguindo a filosofia do mundo que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos viver o hoje como se não houvesse amanhã.
Mas o que nós devemos lembrar, irmãos, que a maneira como nós vivemos a nossa vida nessa terra, a forma como nós aproveitamos o tempo de Deus, o tempo que Deus nos dá nessa terra, refletirá a nossa eternidade. O tempo que Deus tem te dado e a forma como você tem aproveitado este tempo, refletirá a sua eternidade. Nós podemos, irmãos, quem sabe, viver 100 anos nessa terra, e alguém pode dizer: nossa, fulano viveu 100 anos, que bênção. Mas compare 100 anos com a eternidade, é uma gota em um oceano. Como você tem aproveitado o tempo que Deus tem te dado? Como você tem usado o tempo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem buscado ao Senhor? Você tem se entregado a Deus? Você tem dito: Senhor, eu vou te honrar com o meu tempo? Ou às vezes, irmãos, nós estamos tão nessa rotina do dia a dia, da confusão, dos problemas que nós temos, que às vezes passa o dia e nós falamos: nossa, passou o dia, nem orei, nem li a Bíblia, nem falei com Deus. Ou muitas vezes a gente faz aquela oração de deitar na cama: Senhor, obrigado, amém. Como nós temos aproveitado o tempo que Deus tem nos dado? Paulo está dizendo: olha, aproveite o tempo que Deus tem te dado, porque os dias são maus. Em terceiro lugar, irmãos, para viver uma vida que honra a Deus, Paulo vai nos dizer que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Versos 18 e 19 diz assim: não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Enquanto, irmãos, o selo do Espírito Santo é um sinal na vida do eleito, o preenchimento do Espírito é uma busca constante pela nossa parte. Encher-se do Espírito aqui traz também o sentido de ser controlado pelo Espírito Santo. Não é um recipiente que tem que ser abastecido, mas é uma pessoa que deixa-se conduzir pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo, irmãos, quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem ilumina os nossos corações para entendermos as Escrituras. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele, irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos nas nossas fraquezas, quando nós estamos frágeis, quando nós estamos sem forças para orar, em Romanos 8, 26 e 27, diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É Ele que nos ajuda, irmãos. É Ele que nos conduz. Às vezes nós, no meio evangélico, temos uma confusão da questão do Espírito Santo. As pessoas têm às vezes uma interpretação, mas uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo, ela tem algumas atitudes, e o apóstolo Paulo fala isso na sequência. Não adianta eu vir aqui na igreja e dizer: eu sou de Deus, eu sou Senhor, obrigado e glória a Deus, mas eu saio ali, alguém me fecha e eu mando ele para o céu. Não é verdade? Não adianta eu ser uma pessoa que digo: olha, eu sou do Espírito Santo, mas a primeira oportunidade que tenho, eu passo a rasteira em alguém, eu ludibrio, eu faço alguma coisa. Irmãos, isso não estou dizendo e passando aqui um atestado de santão, mas eu estou dizendo aquilo que a Bíblia está nos dizendo, que nós temos que ser cheios, porque pessoas cheias do Espírito Santo têm alguns comportamentos diferentes, e o apóstolo Paulo fala isso. Estas pessoas têm em seus lábios salmos, hinos, cânticos espirituais, e louva com o coração ao Senhor. Está constantemente buscando a presença de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Espírito Santo, olha, pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo.
Muitas vezes nós estamos no caminho e o Espírito Santo fala no nosso coração: olha, não é bem assim. Essa não é a atitude que você deve tomar. Olha, de repente você ergueu a voz mais do que poderia. É o Espírito Santo conduzindo os eleitos dele. É o Espírito Santo nos conduzindo pelo caminho da verdade. E aqui, irmãos, é interessante, porque alguns comentaristas dizem que provavelmente o apóstolo Paulo estava fazendo uma comparação, porque tinha na época um culto ao deus do vinho, o deus Baco, ou também conhecido como Dionísio, e a adoração a este deus consistia em se embriagar. E as pessoas ficavam de tamanha forma embriagada que elas acreditavam que a entidade, o Deus, desceria sobre elas para que elas pudessem profetizar. Paulo provavelmente estava fazendo uma comparação que este tipo de embriaguez vai levar à devassidão, vai levar à ruína, vai levar a coisas horríveis. Mas quem é cheio, quem é conduzido pelo Espírito Santo, quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, tem atitudes, tem comportamentos diferentes, porque a sua vida não é guiada pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. E por último, irmãos, em quarto lugar, Paulo vai nos ensinar que uma vida que honra a Deus é uma vida que agradece por tudo. Ser grato a Deus por tudo. Repare comigo, versículo 20 diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, irmãos, é uma forma de honrarmos a Deus, de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus por tudo quanto Ele é e por tudo quanto Ele faz em nossas vidas. Como o pastor disse no início do culto, a gratidão é uma maneira de nós dizermos: Deus, Tu estás no controle. É uma maneira de exaltarmos a soberania de Deus, de entendermos que Deus está no controle, que nós não estamos jogados ao acaso, que nós não estamos jogados ao nada, mas que Deus tem o controle nas suas mãos, e por isso nós agradecemos a Deus. Mesmo que de repente os dias não sejam favoráveis, mesmo que de repente aquilo que nós estamos vivendo não é o que nós imaginaríamos, mas nós estamos dizendo: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo, irmãos, que de repente nós não temos a picanha no nosso prato, picanha de Angus, no ponto, mas nós temos o ovo. Oh, glória! Picanha está cara, né, irmãos? Mesmo que nós não temos o carro que nós gostaríamos, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido. Nós temos 2 pernas, dá para andar. Tem Mercedes aí espalhado pelo Maringá inteiro. Irmãos, o que eu estou dizendo? É que nós temos que observar estas coisas e sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. E com isso, irmãos, eu gostaria de contar aos irmãos um testemunho. Por 4 anos, irmãos, eu trabalhei com moradores em situação de rua aqui em Maringá. Tem um projeto, não sei se todos conhecem, mas chama Banho Fraterno. O Banho Fraterno é um projeto que nós construímos em cima de uma carretinha. 2 chuveiros, água pressurizadas, banho quente, e é aquela ducha forte mesmo. E por 4 anos eu servi neste projeto, indo à rua, levando banhos aos moradores em situação de rua. Mas eu nunca vou me esquecer, irmãos, e isso eu vou levar para a minha vida, o primeiro dia que nós fomos para a rua. Nós ficávamos ali na Praça da Pernambucana. Depois, pelo alto índice de tráfico, de violência, a prefeitura nos direcionou até o estádio Willie Davis. E a primeira vez que nós fomos para a rua, em janeiro de 2017, tinha um morador de rua, nós não sabemos o nome dele, mas ele era conhecido como Mortadela. E o Mortadela chegou para tomar o seu banho. Estava barbudo, cabeludo, não estava com um cheiro agradável. E o processo a primeira pessoa corta o cabelo, corta a barba, nós damos uma veste, né, uma roupa e kits de higiene. E a pessoa pode entrar para o chuveiro e ficar o tempo que ela quiser. Se quiser ficar 1 hora tomando banho, pode ficar.
Porque a água, quando está acabando, liga-se para a prefeitura, e a prefeitura vem com o caminhão-pipa e abastece. Não sei se os irmãos viram, todo final do ano faz-se uma ceia para os moradores de rua. Ali no estádio Willie Davis, junta vários projetos e o banho fraterno sempre está lá, porque primeiro os moradores tomam banho e depois vão para a ceia de Natal. Mas eu me lembro, irmãos, e todos, eu acredito que todos que estavam naquele dia vão levar isso para a sua vida, quando o Mortadela saiu do banheiro, com um sorrisão, ele disse para nós: este banho me trouxe dignidade. Um banho, irmãos, algo simples para nós, não é mesmo? Às vezes nós tomamos nosso banho e nós negamos: ô Senhor, obrigado, porque eu tenho água quente, chuveiro, obrigado, Senhor. Algo simples, irmãos, um banho. Ser grato a Deus é uma forma de honrar a Deus, e muitas vezes, irmãos, a gratidão vai exigir intencionalidade do nosso coração, porque o nosso coração é um coração, o estado natural do nosso coração é um estado caído. Nós sempre vamos preferir a murmuração, a insatisfação, nós sempre vamos olhar aquilo que não temos, ao invés daquilo que nós temos. Nós sempre vamos olhar aquilo que deu errado do que aquilo que está dando certo. Este é o coração nosso em estado natural. Por isso todos os dias nós temos que dizer: Senhor, me ajude, Senhor, coloca no meu coração gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem me dado. Você já agradeceu a sua vida hoje? Você já agradeceu pela sua saúde? Quantas pessoas neste momento estão no leito de hospital, meus irmãos? Quantas pessoas esperando exames, ansiosos? Você já agradeceu pela sua família? Você já agradeceu por estarmos aqui louvando a Deus nesta noite? Enquanto, irmãos, muitos irmãos nossos estão sendo perseguidos, mortos. Eu não sei se os irmãos viram, mas saiu o índice de perseguição. E o Afeganistão hoje é o país que mais persegue cristãos. Pessoas são mortas pelo simples fato de dizer que é cristã. Outros irmãos têm que se esconder para louvar ao Senhor. E nós temos a oportunidade de estarmos aqui rendendo ao Senhor em comunhão, juntos nos alegrando ao Senhor. E mais do que tudo, irmãos, você já agradeceu hoje? Nós já agradecemos hoje, porque um dia nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos resgatou, no sangue do seu Filho amado, nos redimiu, e pelo seu Espírito Santo nos selou, e nos tornou filhos dele, e agora nós temos acesso ao trono da graça. Oh, irmãos, nós temos que agradecer todos os dias: obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me resgatou. Que nós sejamos mais gratos ao Senhor, que nós, irmãos, tenhamos uma vida que honre a Deus, vivendo de forma santa, aproveitando o tempo que Deus tem nos dado, enchendo-nos e deixando que o Espírito Santo nos conduza, e sendo gratos a Deus por tudo. E digamos como salmista no Salmo 103, verso 2: bendiga o Senhor a minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Amém, queridos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus misericordioso, maravilhoso. Obrigado, Senhor. Deus, os dias são maus, os dias são difíceis. Nós vemos a cada dia as coisas, ó Pai, o pecado aumentando neste mundo. Nós vemos as pessoas cada vez mais distantes do Senhor. Nós vemos as coisas, ó Deus, o inimigo tentando inverter as coisas, dizendo que agora o certo não é mais certo, que agora o errado que é o certo. Ah, Deus, como este mundo tem caminhado para o fim. E ó Deus, que esperança gloriosa esta é nossa, que um dia o Senhor virá nos buscar. Nos ajuda, Senhor, até este dia chegar,
a vivermos uma vida que honre ao Senhor, a vivermos de maneira santa, a sermos separados das coisas deste mundo, a andarmos a cada dia prudentemente, olhando e observando aonde nós estamos caminhando, os passos que nós estamos dando, a vida que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar cada segundo que o Senhor tem nos dado. Ajuda a aproveitarmos o tempo, ó Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Encha-nos do Teu Espírito, ó Espírito Santo, conduza a nossa vida, nos convença do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Nos ajuda a entender a Tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, torne o nosso coração um coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Nós te louvamos, nós te honramos e nós te adoramos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.